Paz, meus irmãos. Muito bom poder estar de volta em casa, depois de alguns dias de férias, de descanso com a família. Foi um bom tempo. Agora a gente está pronto para voltar ativa. E eu quero retomar com os irmãos aí nossos estudos na Escritura, nossos estudos em torno de doutrinas centrais da nossa fé e da nossa tradição de fé reformada. E nós temos estudado a Escritura com o auxílio da nossa confissão de fé, da confissão de fé de Westminster. E nós chegamos aí com o reverendo Paulo ao capítulo de número 20 da nossa confissão de fé. Capítulo de número 20, que trata acerca da liberdade cristã e da liberdade de consciência. E o pastor Paulo já deu início com vocês aí na última semana no estudo deste capítulo, no primeiro parágrafo, na primeira parte do primeiro parágrafo. E hoje nós daremos continuidade àquilo que já tem sido dito pelo reverendo Paulo. Deixa eu só. Peraí, vamos ver se vai passar ali. Não, tá ligado. É. Arthur, me ajuda aí. Será que é pilha? Cara, passa aí, passa pra mim, que são só 2 slides só. E vai ser bem tranquilo. Eu vou querer retomar, irmãos, com vocês, essa primeira parte que o pastor Paulo tratou, para a gente fazer um breve resumo, muito porque também esse parágrafo ele é muito rico. Ele introduz de maneira muito rica e profunda esse tema da liberdade cristã. E o que marca logo o início do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo ali do capítulo 20, deixa bem claro para nós qual que é o pano de fundo, ou qual é o terreno em que a maneira como os nossos irmãos da Assembleia de Westminster trataram acerca desses temas, ela vai se desenvolver. Logo no início do primeiro parágrafo, nós temos como que o solo em que essas verdades da liberdade cristã elas vão florescer, elas vão dar os seus frutos. Então, se vocês puderem passar para mim aí, eu quero ler esse primeiro parágrafo, todo o primeiro parágrafo com vocês de novo. Ele diz assim: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral. Além do mais, ela consiste em serem eles libertos do poder deste mundo mau, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Está funcionando aqui? Aí. Ela consiste também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos por um medo servil, mas pelo amor filial e espírito voluntário. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei. No entanto, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos foi ampliada. Eles agora são livres do jugo da lei cerimonial e a que estava sujeita à igreja judaica. Eles têm maior confiança no acesso ao trono da graça e eles experimentam em maior medida os dons do Espírito livre de Deus do que a medida comumente compartilhada pelos crentes debaixo da lei. Basicamente, o que essa seção, o que esse parágrafo faz é explicar o que é a liberdade cristã. Ele não somente explica o que é a liberdade cristã, mas esse parágrafo também nos mostra que a liberdade cristã ela é comum a todos os crentes.
Mas ela vai mostrar para a gente que, embora essa liberdade seja comum a todos os crentes, a consciência dessa liberdade não era tão clara no Antigo Testamento. Sob a antiga aliança, na antiga dispensação, os crentes, a igreja de Deus, eles não gozavam de uma consciência mais clara como aquela que nós temos agora na nova aliança. E qual é a primeira coisa que precisa ser destacada? E o que é que define esse pano de fundo, como eu disse a vocês? O solo em que as verdades acerca da liberdade cristã, eles vão florescer. Elas vão florescer. A primeira coisa que nós temos que enfatizar aqui, e o reverendo Paulo já tratou sobre isso com vocês na última quinta-feira, é que esta liberdade cristã, ou como diz o texto da confissão, esta liberdade que Cristo, sob o Evangelho, ele nos conferiu, ele nos outorgou, ela é uma liberdade que Cristo comprou para nós. Isso aqui é algo importante. Isso é algo que nós temos que ter definido em nossa mente, em nossa compreensão, a respeito do tema da liberdade cristã de maneira muito clara. Nós precisamos entender que esta liberdade da qual nós gozamos, esta liberdade que nós experimentamos, é uma liberdade que Cristo comprou. E não comprou de qualquer maneira. Comprou com o seu próprio sangue. Deu a sua própria vida como oferta pelos nossos pecados. Foi o ato de Cristo Jesus de sofrer e entregar a si mesmo para morrer na cruz que nos garantiu estas liberdades. E liberdades estas que não são insignificantes. Não são liberdades, qualquer tipo de liberdade. Nós vamos ver que essas liberdades fundamentais, elas incluem, como o texto vai dizer aí, a liberdade da culpa, a liberdade da ira condenatória de Deus, a liberdade da maldição da lei moral. Nós temos todas essas liberdades porque Cristo, Jesus, Ele mesmo, deu a sua própria vida, ofereceu livremente a sua própria vida para que nós pudéssemos ser redimidos de nossos pecados. Abra aí a sua Bíblia no texto de Tito. Tito, capítulo de número 2, verso 14. Vocês provavelmente já leram esse texto, mas eu quero passar por esses textos novamente para que nós possamos estabelecer de maneira resumida o que diz essa primeira parte do parágrafo. Quem encontrar o texto de Tito, no capítulo 2, no verso 14, pode ler para nós. Então, o ato de Cristo dar a si mesmo, entregar a sua própria vida por nós pecadores, é o que nos garante a redenção dos nossos pecados e o desfrute dessa liberdade. Mas não somente isso. Jesus, ele encarnou-se, ele fez-se homem, ele deu a sua própria vida como oferta para morrer na cruz pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou dos mortos. E este ato de ressurgir dos mortos, este milagre de ter Cristo ter ressuscitado dos mortos, é que nos livra da ira vindoura. Veja o que diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de número 10. Isso. Então, este Cristo, Jesus, o nosso Salvador, o qual foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai, ele é quem nos livra
da ira vindoura. E é como diz também o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, Jesus ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, quaisquer que sejam as nossas liberdades, quaisquer que sejam os privilégios derivados dessa liberdade que nós experimentamos hoje, nós precisamos ter consciência e uma convicção muito firme de que estas liberdades elas são devidas a Cristo. E se são devidas a Cristo, porque foram conquistadas por Ele, porque foram compradas por Ele, elas então também somente podem ser desfrutadas sob o senhorio dele. Nós não podemos experimentar estas liberdades que Cristo comprou para nós, que Cristo conquistou para nós, sem que seja um desfrute, sem que seja uma vida de experimentação constante dessa liberdade sob o reinado e o senhorio de Jesus Cristo. Então, o texto da confissão vai continuar e vai mostrar para nós que, para além dessas liberdades que Cristo ele nos comprou, ele conquistou para nós, existem privilégios, dons, algumas dádivas derivadas dessa liberdade, alguns dons complementares. Cristo ele primeiro nos traz para a família de Deus, ele nos torna agora, através da união com ele mesmo pela fé, filhos de Deus, e agora ele nos dá uma série de bênçãos derivadas dessa liberdade que ele comprou para nós. O texto da confissão que nós lemos diz que nós somos libertos daquilo que de pior este mundo mal tem para nos oferecer. Nós somos libertos do cativeiro de Satanás e nós somos libertos do domínio do pecado. E veja só, não se trata de uma mudança de status qualquer ou de uma mudança puramente geográfica. Não é como se Jesus estivesse simplesmente tirando o Fabrício desse banco em que ele está sentado aqui e fazendo com que ele se assentasse em um outro banco. Trata-se de uma mudança mais profunda e mais vital. Dizer que nós somos libertos daquilo que esse mundo mal tem para oferecer, libertos do cativeiro de Satanás, libertos do domínio do pecado, é dizer que nós estamos libertos da influência desse mundo. Nós somos livres agora de andar segundo o curso deste mundo, de viver as nossas vidas guiados pelas normas que regem esse mundo. O que é que determina a conduta de um pagão? O que é que molda e define a vida de uma pessoa que vive à parte de Cristo, que está longe de Jesus, que não submeteu-se, sujeitou-se ao senhorio de Cristo Jesus? Seja o que for o que define a vida dessa pessoa, o que dá significado, o que molda a relação dessa pessoa com o mundo, isso não tem mais o poder de nos influenciar. Isso não tem mais o poder de nos escravizar. Nós não andamos mais segundo o curso deste mundo. E é isso que significa sermos livres do que esse mundo tem para oferecer de mal, livres do cativeiro de Satanás e livres do domínio do pecado. Não é como se nós, por causa dessa liberdade, agora nós não vamos pecar mais. Nós sabemos que até que o Senhor Jesus Cristo venha para poder buscar a sua igreja, para consumar o seu reino, nós ainda temos de conviver com a presença do pecado e da morte, e por consequência também com seus efeitos. E de fato nós pecamos, nós sabemos disso. Se nós somos honestos em nossa própria experiência de fé, nós sabemos os pecados que nós cometemos e também sabemos o quanto nós precisamos da graça de Jesus. Mas existe uma mudança significativa aqui, irmãos. Nós não pecamos mais como escravos desse estilo de vida definido pelo pecado
em nossa experiência. O pecado é como a gente costuma dizer, né? É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem isso. Mas o pecado é como se ele se tornasse uma espécie de acidente de percurso na vida de um cristão. Não é algo que nós fazemos mais deliberadamente. Porque todas as vezes que nós pecamos, e mesmo quando a gente incorre em pecado grave, o testemunho do Espírito não nos deixa em paz com aquilo. Nós somos incomodados pela ação do Espírito dentro de nós. Por quê? Porque nós fomos transportados da realidade do domínio de Satanás e da escravidão do pecado, da escravidão da condenação, para uma realidade em que agora nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele nos libertou dessas coisas. Pode falar. De fato, de maneira alguma, Jurandir. É verdade. Eu vou fazer uma pequena distinção, não, na verdade uma grande distinção, um pouquinho mais à frente para a gente entender bem isso, mas é verdade. Mas, voltando aqui, a gente precisa entender que foi a vontade de Deus Pai que fez com que Jesus Cristo ele nos livrasse do mal, ele nos livrasse deste mal que o mundo tem para poder oferecer, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado. Veja só o que diz aí o texto da Escritura, como Paulo fala disso, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 1, verso de número 4. Então, por que é que nós somos libertos? Por que é que nós somos transportados de uma realidade anterior para essa nova realidade da esperança do Evangelho, de uma vida vivida sob o reinado de Jesus Cristo? Porque Deus assim o quis. Isso, mais uma vez, reafirma para nós algo que deve ser considerado sempre. Nós não podemos inferir que essas liberdades elas sejam necessariamente nossas como algo que nós próprios conquistamos. Cristo comprou-as para nós. Cristo conquistou-as para nós pela vontade de Deus, o Pai. Então, Cristo se entregou pelos nossos pecados para poder nos tirar deste mundo, da influência deste mundo, para que a nossa vida não fosse mais moldada pelos padrões deste mundo, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Agora abra aí a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1, verso 13. E depois alguém pode abrir no texto de Romanos, capítulo de número 6, verso de número 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Romanos, capítulo 6, versículo 14. Agora o texto de Romanos. Seis, versículo 14, daí. Agora veja só, como é exatamente isso o que Paulo ele explica no texto de Atos, no capítulo 26, no verso 18. Paulo está dizendo basicamente que a proclamação destas verdades, a proclamação dessas liberdades, era a essência da missão dele. Abra aí a sua Bíblia em Atos 26, verso
18. Por que é que Paulo pregava? Qual era a missão de Paulo, segundo ele mesmo diz nesse texto? Então, basicamente, Paulo está dizendo que a essência de sua missão, de sua pregação, tinha o fim de fazer com que aqueles que o ouvissem fossem convertidos das trevas à luz, da potestade de Satanás para Deus, para receberem a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé. E aqui nós vamos fazer essa distinção que o Jurandir já nos ajudou aqui a considerarmos, a pensarmos sobre elas. Quando a Escritura, por meio desses textos que nós lemos e por meio de vários outros textos, nos ensina aquilo o que os nossos irmãos da Assembleia de Westminster, eles elaboraram de uma forma sintetizada no texto que nós lemos. Quando a Escritura nos ensina acerca deste ato de Deus em Cristo Jesus de nos libertar da escravidão do pecado, isso não significa que nós agora fomos libertos para o pecado, que é o que o Jurandir estava nos alertando aqui. Nós não fomos libertos por Cristo Jesus para vivermos uma vida de licenciosidade. Esse é um erro crasso, fatal, que muitos crentes cometem ao interpretar a doutrina cristã ou a interpretar a verdade acerca do Evangelho, que nos diz que Cristo ele nos libertou da escravidão do pecado. Nos libertar da escravidão do pecado não significa nos deixar à vontade para vivermos da maneira como agora nós desejarmos. Não significa isenção de responsabilidade. Não significa que nós agora podemos fazer aquilo que nós bem entendemos porque a gente tem uma fonte inesgotável de graça e de perdão em Cristo Jesus. Isso é o que o Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Discipulado, ele chama de graça barata. Graça barata. É uma graça que não possui custo. E aí você pode pensar assim, não, mas Lucas, a graça não possui custo, de fato. Né? É uma graça livre. Há um sentido em que possui sim, irmãos. Possui um custo. Há um custo no discipulado cristão. Jesus deixa claro isso no Evangelho de Lucas. Ele diz que aquele que quiser segui-lo precisa calcular o custo de segui-lo. E o custo é a própria vida. O Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer que Cristo, quando chama alguém, ele chama essa pessoa para morrer. Ele chama essa pessoa para morrer. E ele vai discorrer sobre isso, sobre essa graça barata, que é o quê? Esta graça que, travestida de verdade, de luz, sob um discurso de um Deus amoroso, que fala de um sacrifício todo suficiente para nos perdoar dos pecados. Veja só, são verdades. Nós estamos falando de verdades sobre o Evangelho. Mas esta graça que não produz transformação, que não guia o crente pelo caminho da santificação, é uma graça barata. Essa graça que isenta o crente de responsabilidades, que não transforma a vida dele, que não muda o jeito dele de andar, que não muda o jeito dele de pensar, não é graça. Porque a verdadeira graça, a graça bendita, é uma graça que ele vai dizer que é uma graça transformadora. Ela muda a gente. Então, essa liberdade que Jesus conquistou para nós
não pode ser confundida com licenciosidade. Você não está livre para pecar, irmão. Você foi livre da escravidão do pecado para andar em novidade de vida. Pode falar, Jurandir. Sim, há um sentido, Jurandir, que quando o texto nos alerta para isso, a gente vai pensar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas há um sentido em que quando o texto diz que essa liberdade que nós desfrutamos, nossos irmãos da antiga aliança também desfrutavam, embora não tivessem uma consciência clara como nós temos agora, o sentido é que a liberdade que nós temos é uma liberdade que exige obediência. É uma liberdade para obedecer. Então, sob a lei como um tutor, como Paulo vai dizer, né, que a lei era um aio, ela funcionava como um tutor de um menor, eles também desfrutavam dessa liberdade. A liberdade de andarem segundo os padrões da lei de Deus. Isso não mudou. Algumas pessoas, quando pensam sobre liberdade cristã, sob a era da graça, acham que agora nós estamos livres para poder desobedecer às leis de Deus. Esses padrões não estão mais estabelecidos. Não, eles continuam estabelecidos. Nós gastamos muito tempo aqui nessa série de estudos, no capítulo 19 da Confissão, tratando exatamente acerca da lei de Deus. Então, de fato, essa confusão, ela nunca pode acontecer. Embora aconteça com muita frequência. Né? Exatamente. Exatamente. Pode falar. Isso. Nossa. É aquele conceito na teologia cristã que nós chamamos de já e ainda não, né? Há um sentido em que nós sim já estamos falando de realidades presentes, verdadeiras, concretas, mas ainda não consumadas. Né? E esse processo de libertação, né? Todo o processo que envolve a redenção dos homens e de toda a criação, envolve necessariamente, no caso da experiência humana, da nossa experiência de rendição ao senhorio de Jesus Cristo, envolve necessariamente nós seguirmos o que na tradição cristã eles chamam de ordo salutis, né? A ordem da salvação. Não é que a Bíblia necessariamente estabeleça isso de forma clara, mas pode-se inferir isso, por exemplo, de Romanos 8, né? Quando Paulo está falando que aqueles que de antemão conheceu, a estes predestinou, e aos que predestinou, não é? Então, alguns teólogos vão desenvolver o que eles chamam de ordo salutis. Então, você recebe, por exemplo, essa justificação, que você faz menção a ela aqui, e nos recorda bem acerca dela, e parte do processo da salvação envolve necessariamente a santificação. Não é? Então, aquele crente que diz que aquele indivíduo que diz que é crente, que colocou sua fé em Jesus, que compreendeu o evangelho, que é salvo por causa da graça, mas a sua vida não é condizente com aquilo que a própria Escritura, que o próprio Deus na Escritura estabelece como sendo o padrão da vida de alguém que foi regenerado, que nasceu de novo, há um problema na salvação que essa pessoa diz ter, possuir, que ela diz ter conquistado, ou diz ter aceitado. Porque necessariamente nós somos envolvidos em um processo que envolve a nossa santificação, envolve a nossa transformação. Vou ouvir você, tá, Zé Maria? E nós precisamos considerar isso com muita seriedade, sabe, irmãos? É claro, com muito cuidado, nós vamos pensar mais sobre isso, para a gente não incorrer em um tipo de comportamento que negue essa liberdade cristã que Cristo conquistou para nós também,
porque isso é blasfêmia, isso é negar a, a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. É preciso cuidado com o tipo de, de cristianismo que nós vivemos e definimos como sendo o cristianismo verdadeiro para as pessoas. Nós precisamos olhar para a Bíblia, mas existem muitas pessoas que vivem uma vida displicente, sabe? De total negligência, não fazem considerações a respeito daquelas que são as responsabilidades cristãs, vivem de qualquer maneira, têm dificuldades com os compromissos mais básicos de um cristão, os mais básicos. Ah, eu, às vezes, conversando com a Bárbara, a gente conversando em casa, pensando sobre. Você já deve ter vivido isso, né? No ambiente de trabalho, ou mesmo dentro da família, em qualquer esfera dos seus relacionamentos, você já deve ter se deparado com aquela pessoa que fala que é crente e que você conhece a vida da pessoa assim, você fala assim, cara, tem muita coisa errada aí, né? Tem muitos problemas nesse tipo de cristianismo que essa pessoa defende. Porque você sabe, cara, qual que é o testemunho dela. Você sabe como é que essa pessoa anda. Você sabe como é que ela vive. Você sabe qual que é o tipo de conduta dela. Você sabe como ela se porta no trabalho. Você sabe como ela guia os seus próprios relacionamentos. Você sabe que tem muitos problemas. E a gente vive esse tempo, né? Eu tenho para mim assim que isso ainda existe, mas eu me lembro ali na década de 90 ainda, eu era uma criança, a gente quando a pessoa, no Brasil pelo menos, né, que é um país muito católico, quando era normal as pessoas, assim, quando você perguntava para ela se ela era de alguma igreja, o que ela era, qual que era a religião dela, ela dizia que ela era católica, né? Mas era aquele católico que a gente sabia, se a gente conhecesse a pessoa um pouquinho, nunca pisou numa igreja católica, não sabia o que era missa. Provavelmente foi batizado, né? Fez lá uma primeira comunhão da vida e pronto. Mal uma catequese, não sabia nada daquele negócio, mas era católico. Né? Então, esses católicos nominais, a gente dizia, e na época os crentes batiam muito nisso, né? E eu acredito que com o movimento evangélico aconteceu a mesma coisa depois, sabe? A gente vive isso agora. Então a gente está vivendo no meio de gente, muitas vezes, que fala assim, eu sou evangélico. Cara, e você conhece a vida dele assim, você fala assim, não pode ser. Não tem jeito de ser. Como que é? Tem problemas. E você sabe que às vezes a pessoa ela não assume aqueles compromissos que são os mais simples, né? Da vida de um crente. O que um crente faz? Vai na igreja, no domingo, né? Pelo menos no culto à noite. Às vezes a gente até releva a escola bíblica dominical, mas pelo menos no domingo à noite um crente vai na igreja. E você sabe que a pessoa nem isso ela faz, né? Nem manter relacionamento com a igreja local ela consegue manter. Mas é crente, é salvo. Diz que acredita em Jesus, que crê em Deus. Mas não leva a sério o discipulado cristão. Não leva a sério o discipulado cristão. Zé Maria, desculpa, eu não esqueci que você me chamou a atenção, não. Pode falar, irmão. Há um sentido que não é da nossa natureza mais, em Cristo Jesus, né? Sim, entendi. Sim, nós vamos continuar a pecar. Mas isso é algo que nós constatamos com lamento no nosso coração. Um crente verdadeiro lamenta isso. Isso, exato. E ela provavelmente desconhece a natureza do Evangelho de Jesus Cristo e dessa liberdade que ele conquistou para nós, que é uma liberdade que não nos isenta de responsabilidades. É uma liberdade para a obediência, para um viver em novidade de vida.
o pastor Paulo, acho que é ele que usa muito essa imagem aqui, né? Essa figura. Um peixe, ele é livre dentro daquele ambiente, né? Das águas, do mar ali. Aqui é o ambiente natural dele. Deus o criou para ser um ser livre naquelas condições. Aquilo é liberdade para o peixe. O peixe que vira e fala assim, não, eu quero ser livre agora na superfície. Não é? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele está morto. Não, é? Não há liberdade nisso. Vou ouvir o Abel aqui primeiro, tá, Jurandir? Depois eu ouço você. Exato. Exato. O pecado na vida de um crente nunca é deixado impune. A nossa consciência, ela é ferida pelo Espírito sempre, sempre. Exato. Jurandir. Uhum. Claro, é verdade. O Jurandir, eu acredito assim como você, porque esses elementos que a Bíblia destaca, eles necessariamente são percebidos na vida e na experiência de um cristão, quando é salvo em Cristo Jesus. Mas não necessariamente eles são percebidos da mesma maneira. Né? Isso vai diferir de acordo com a experiência de cada indivíduo. Né? Por isso que a gente ouve tantos relatos pessoais, né, de irmãos nossos a respeito da experiência deles com Cristo, com a conversão. Embora esses elementos bem definidos da Escritura sejam percebidos na experiência de um cristão quando ele vem a Cristo, isso pode acontecer em circunstâncias muito diversas, né? Vai diferir da experiência de um para outro. Eu acredito assim também. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, o texto da confissão está nos dizendo que nós somos livres, libertos do pior que esse mundo mal tem para oferecer, libertos do cativeiro de Satanás e libertos do domínio do pecado. Mas existe mais liberdade, mais dons, mais dádivas, privilégios que essa liberdade que Cristo conquistou para nós, ela nos confere. Nós vamos ver aí no texto que nós somos livres do mal das aflições. O texto vai nos mostrar que em Cristo nós temos a garantia de imunidade da plenitude dos efeitos do pecado. Nós somos livres, libertos do mal das aflições. E a gente pensa assim, não pode ser. Eu sei bem o que eu vivo.
Eu sei bem em que circunstâncias eu tenho caminhado. Eu sei bem as lutas que eu já enfrentei e que eu ainda enfrento. E o quanto elas têm o potencial para me afligir, para me entristecer, para me causar sofrimento. Então, não, aí eles erraram. Eu acho que aí eles foram longe demais. Não, irmãos, não é no sentido de que, ao sermos libertos do mal das aflições, nós não mais sofremos com as aflições. A imunidade é a imunidade à plenitude dos efeitos do pecado. Veja o que a Escritura diz, o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Abra aí a sua Bíblia. Paulo está falando que todas as coisas boas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Todas as coisas. Mesmo as aflições. É por isso que o salmista, no Salmo 119, no verso 71, ele chega a dizer que foi bom ter sofrido aflições. Foi bom ter sido afligido, porque essa experiência o ajudou a aprender, a conhecer mais o Senhor. Vejam a experiência de Jó, irmãos. Se nós nos encontrássemos hoje com Jó, depois da sua declaração, da sua profissão de fé, no capítulo 42, quando depois de tudo aquilo que ele havia passado, ele disse que antes conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os olhos dele viam o Senhor. E se você perguntasse para Jó assim, mas Jó, você sofreu muito, Jó. Você passou por muitas coisas difíceis que nenhum de nós, nenhum indivíduo desejaria vivê-las, né? Sofrê-las. Se você pudesse escolher, não era melhor continuar a ser um homem justo como você era? Você era um homem bom, de conduta correta, que honrava o Senhor com sua vida. Não é melhor não ter passado pelas coisas que você passou, não ter perdido tudo, não ter perdido filhos, não ter sido abandonado pelos amigos, não ter sido confrontado pela própria esposa? Irmãos, eu não sei, eu tenho para mim que Jó certamente diria assim, não, foi bom. Foi bom ter passado pelo que eu passei. Foi bom ter enfrentado o que eu enfrentei. Porque essa experiência, e existem muitos crentes que negam isso, sabe, irmãos? Porque há um sentido em que nenhum de nós quer mesmo sofrer. Tá? Nós não queremos enfrentar lutas e sofrer com dores de qualquer natureza. Então há uma certa repulsa, uma ojeriza ao sofrimento que às vezes faz com que a gente desconsidere as bênçãos que Deus tem para nos oferecer e nos conceder em meio aos sofrimentos, sabe? Pode falar, Alessandro. Uhum. E isso é uma bênção, né, Alessandra? Isso é uma bênção. Mostra o que é que Jesus fez ao nos dar essa liberdade. Como é que ele virou o jogo, sabe? Jesus virou o jogo, sabe? Virou a mesa. Sabe? A gente não vive mais sob a influência, o poder, o senhorio do pecado. Nós não vivemos mais tendo de sofrer com a plenitude dos efeitos do pecado, até aquelas coisas que podem nos servir ou poderiam nos servir para um mal completo e definitivo. Agora são meios de concederem bênçãos para nós.
É por isso que o texto diz que nós somos livres, não é, do mal das aflições, dos males das aflições. Não porque nós não sofremos, não porque nós não tenhamos as aflições, mas porque mesmo as aflições, mesmo o sofrimento, mesmo a dor, pode ser um meio de Deus nos abençoar, né, nos fazer bem. Sim, 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 de fato. E veja o que mais diz. Diz que nós somos libertos do mal das aflições e diz que somos libertos do aguilhão da morte e da condenação eterna. O aguilhão da morte significa aí, irmãos, que a morte ela é como se ela perdesse o seu veneno como resultado do que Jesus Cristo fez. Não é? O fato de Jesus ter vencido a morte, vencido o túmulo, fez com que a morte ela não tivesse mais poder sobre nós. O seu veneno, que nos causaria mal eterno, que nos conduziria à condenação eterna, agora ele foi desfeito. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 até o verso 57. Acerca do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da ressurreição do último dia. Então veja, mais uma vez a gente tem aqui diante de nós aquela realidade do já e ainda não. Quando nós falamos sobre a vitória de Cristo sobre a morte, nós estamos falando de algo concreto, algo já realizado. Mas nós vamos assistir e toda a criação irá assistir esta vitória de maneira clara, contemplando toda a glória da vitória de Jesus sobre a morte, no dia em que nós virmos com os nossos próprios olhos assegurado aquilo que o Evangelho já nos havia prometido, de que por causa da vitória de Jesus Cristo, nós não mais sofreríamos os efeitos duradouros do pecado por meio da morte, nos levando à condenação eterna. Nós vamos ressuscitar, como Cristo também ressuscitou. E todo olho vai ver isso, irmãos. Todo olho vai ver isso. Para alguns crentes, ou para aqueles, né, que não são crentes, mas que assistem à morte de um crente, eles podem pensar assim, eles vivem a vida inteira proclamando essa vida eterna, mas no final das contas, todos morrem. Isso é uma vergonha para eles. Ah, irmãos, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso. Um dia nós vamos ver. Nós não vamos precisar responder a quem quer que seja acerca dessas coisas. Irmãos, nós iremos ressuscitar no último dia por causa da liberdade que Cristo conquistou para nós. A morte não tem poder sobre nós, mas nós fomos libertos
da condenação eterna. É o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, no capítulo 1. Ele diz que aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação mais sobre ele. Já não há condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. E o texto vai dizer mais. Partindo aí para o finalzinho, para a gente correr bem rapidinho aqui, irmãos. Ele vai dizer que essa liberdade cristã ela consiste em também termos livre acesso a Deus, em podermos prestar obediência a Deus, só que agora não movidos por um medo servil, mas pelo amor filial e espírito voluntário. Nós não fomos simplesmente, irmãos, emancipados do mal, libertos do mal, da condenação, da escravidão do pecado, do cativeiro de Satanás. Mas nós também fomos franqueados no bem. É o texto que o IDI leu para nós aqui em Efésios, no capítulo 2, que trata muito acerca dessa dinâmica do Evangelho, de por meio de Cristo Jesus, Deus dar vida àqueles que estavam mortos. E qual é a finalidade de nós termos essa vida, recebermos essa vida que Ele graciosamente nos dá? É vivermos uma vida de boas obras. É prestarmos obediência a Deus, só que não agora com medo, não prestar obediência a Deus como um escravo aterrorizado, mas como um filho presta obediência ao pai que ele ama. Como alguém que descobriu que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Como alguém que descobriu aquela paz que excede todo entendimento e que é vivida por meio do livre acesso à presença de Deus pela fé. Irmãos, Cristo nos liberta da escravidão do pecado e nos liberta para a obediência, para prestarmos obediência a Deus. Nos liberta para que nós possamos fazer isso com um espírito voluntário, com um coração e uma mente carregados de uma disposição santa, livre, sem pesar. Irmãos, por isso que eu acho muito estranho. Eu olho com muita estranheza, sabe? O testemunho daqueles cristãos que parecem parecem dão para nós aquela impressão de que a vida cristã é um fardo, sabe? Isso é um fardo pesado. Eu faço essas coisas por causa de Jesus, sabe? A pessoa está sempre choramingando pelos cantos, né? Irmãos, eu não consigo achar que essa é a disposição de um cristão para o serviço. Eu não consigo achar que essa é a disposição de um cristão para a obediência. Alguém que é regenerado, alguém que nasce de novo, alguém que conheceu a Cristo, alguém que recebeu essa liberdade, ama, tem o seu prazer na lei do Senhor, descobriu o sentido da sua existência em viver em total obediência ao Senhor. Ele olha com estranheza para a antiga vida dele, para o antigo modo de vida dele. Ele não quer mais isso. Ele encontrou alegria no serviço cristão. É lógico, irmãos, a jornada cristã reserva para nós aflições e sofrimentos. Tá? Compare a sua vida como um cristão com a vida de qualquer outra pessoa que não anda com Jesus. Existem sofrimentos que você tem que essa pessoa não vai ter na vida dela. Isso é um fato, tá, irmãos? Mas há uma alegria, sabe, indizível, que é promovida pelo Espírito na experiência cristã, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Por isso que eu acho estranho aquele crente que está sempre fazendo as coisas para o Senhor com um tom pesaroso, sabe? Como se fosse... se eu pudesse escolher, não era bem aqui que eu queria estar. Não, um crente, quando olha para a oportunidade de servir ao Senhor, ele olha para aquele lugar e fala assim, é exatamente aqui que eu quero estar. É para estar nesse lugar que eu nasci. É aqui que eu quero ficar. A gente descobriu no serviço cristão, sob o Evangelho, sob a graça,
do Evangelho de Cristo Jesus, um serviço que se move em direção a Deus pelo amor, não é? Com uma disposição renovada no coração. Ele diz que todos esses privilégios eles eram comuns aos crentes sob a lei. No entanto, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos ela foi ampliada. É basicamente aquilo que eu disse aqui, já introduzi, falando com vocês aqui. A ideia é que, porque os cristãos da antiga dispensação eles também desfrutavam dessa mesma liberdade? Porque eles também podiam viver sob a lei de Deus, obedecendo ao Senhor. Esta é a bênção de uma relação restaurada com o Senhor. E no Evangelho não é diferente. Nós também vivemos essa liberdade para a obediência, para prestarmos obediência ao Senhor. É só nós pensarmos de maneira muito clara. Cristo cumpriu ou não a lei? Cristo observou ou não a lei? Em algum momento ele fez isso de maneira a dizer que nós agora estamos isentos dessa responsabilidade? Ou ao fazer isso ele chamou a nossa atenção para o verdadeiro significado da lei e para como nós deveríamos praticá-la e observá-la? Então há um sentido em que sim, esses privilégios eles também eram comuns àqueles que estavam sob a lei. Mas a liberdade dos cristãos ela é ampliada. Tá? A liberdade dos cristãos ela é ampliada. O texto vai dizer que os cristãos agora são livres do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica. Todo o relacionamento da igreja judaica, do povo de Deus na antiga dispensação, que se dava por meio, através de símbolos e sinais transitórios que apontavam para uma realidade ainda não revelada, não consumada, eles mostram a diferença enorme entre o modo como nós nos relacionamos com Deus e com essa liberdade agora. Aquilo que estava oculto para eles foi revelado para nós, irmãos. Foi revelado para nós. Aquilo que eles nunca puderam compreender, porque eles viviam sob um sistema de sacrifícios, uma ordem de culto que era toda ela elaborada segundo os princípios dessas leis cerimoniais. Tudo aquilo que não fora permitido a eles compreender em Cristo Jesus e no Evangelho, nós podemos ver. Nós agora compreendemos. Irmãos, e é por isso que na era do Evangelho muitos cristãos tiveram dificuldade com isso. É por isso que quando a gente olha para as cartas do Novo Testamento, especialmente aqueles irmãos judeus que se convertiam a Cristo Jesus, eles tinham alguma dificuldade de abandonar, não é? Abandonar aquele antigo sistema de religião. Eles não conseguiam imaginar a vida deles sem que fosse uma vida guiada sem aqueles antigos preceitos cerimoniais. E muitos conflitos no Novo Testamento se deram por causa disso. E os apóstolos entendiam isso, eles compreenderam isso. Mas eles insistiram que esses crentes, esses novos cristãos, eles precisavam passar por um processo de reabilitação. Eles precisavam ser reorientados. Eles precisavam ter uma compreensão mais abrangente acerca do reino de Deus e da natureza do Evangelho. Mas eles tinham dificuldade. É como um prisioneiro fugitivo que ele só conheceu a vida na prisão e depois de ter passado toda a vida na prisão, agora ele sai, ele não sabe muito bem o que ele faz, né? Ele não se lembra de como é aquela vida mais. Toda a referência que ele tem é uma referência enquanto ele ainda estava dentro daquela cela. Irmãos, é assim hoje ainda, sabe? No nosso século presente as coisas não mudaram. Parece que alguns crentes não conseguem lidar com o fato de que nós fomos libertos pelo poder de Cristo Jesus. E a gente precisa continuar criando algumas amarras, sabe? A gente continua confeccionando algumas cordas e costurando
teia e guardando correntes, sabe? Para a gente se prender a elas. Sabe? Eu preciso fazer algumas coisas que eu não consigo pensar em uma vida que não seja regida por leis cerimoniais. Né? A gente não faz isso necessariamente observando as leis cerimoniais do Antigo Testamento, mas a gente cria outras, irmãos. Veja a força de movimentos neopentecostais nos seus primórdios que enfatizaram tanto questão como uso e costume, ao ponto de empurrarem para fora do púlpito de suas igrejas a pregação do evangelho. Porque só se falava sobre roupa. Só se falava sobre o que se deve ou não ouvir. Só se falava sobre como se deve ou não falar. Irmãos, isso é pisar na graça. É pisar na graça. Isso é virar as costas para o sacrifício de Jesus. É querer tornar-se um escravo dessas cerimônias de novo. Nós que agora fomos feitos livres. Os escravos das cerimônias, eles foram libertados e foram declarados como filhos com novas responsabilidades. Veja aí, só para nós finalizarmos, o que diz o texto de Gálatas, no capítulo 4, versos de 1 a 3 e de 6 a 7. Gálatas 4, versos de 1 a 3 e 6 a 7. Versos 6 e 7, Osório, por favor. Agora, abra aí você mesmo, Osório, para nós, no capítulo 5, um pouquinho mais à frente, no verso 1 de Gálatas. Leia para nós também. 5:1. Então veja só o que é que esses textos estão nos ensinando. Estão nos ensinando que nós somos libertos em Cristo Jesus para a liberdade. Não para que nós nos colocássemos novamente em uma condição de escravos. E nós somos advertidos por estes textos que foram lidos aqui, textos escritos pelo apóstolo Paulo, a permanecermos firmes nessa liberdade, a nunca jamais nos submetermos ao jugo da escravidão e a defendermos, não simplesmente possuir essas verdades, mas defendermos essas liberdades. Nós devemos lutar pela liberdade cristã. Desprezar essas liberdades é testar a Deus, é colocar um fardo pesado nas costas dos cristãos, um fardo que nem mesmo nossos primeiros pais conseguiram carregar. É o que diz o texto de Atos, no capítulo 15, versos 10 e 11. Eu vou ler para os irmãos aqui. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande... Não, desculpa, estou lendo o texto errado, irmão. Só um... Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Nós devemos ter o cuidado, irmãos, de preservarmos e lutarmos por essas liberdades. Fazer o contrário disso é desonrarmos a Cristo.
é expressarmos uma má compreensão a respeito daquilo que Jesus fez. E o texto se encerra dizendo que os crentes, sob o Evangelho, eles têm maior confiança no acesso ao trono da graça de Deus e eles experimentam em maior medida os dons do Espírito livre de Deus do que a medida comumente compartilhada pelos crentes debaixo da lei. Agora nós temos um sumo sacerdote que completou a sua obra e, tendo terminado a sua obra, ele subiu aos céus para continuar intercedendo por nós diante de Deus. Então isso quer dizer que agora, porque Jesus está à direita de Deus, nós também podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. É o que diz Hebreus no capítulo 4, verso 14 e 16. Nós agora podemos entrar na presença de Deus com ousadia por meio do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, sob a antiga aliança, sob a lei, isso era inimaginável. Pense em todo o sistema de culto do povo do antigo Israel. Pense nos encontros que eram realizados poucas vezes ao ano, em todas as cerimônias que tinham de ser cumpridas. A maioria daquele povo tendo de assistir um único representante, entrando no Santo dos Santos, para poder levar a oferta diante de Deus. Agora nós mesmos, por causa de Cristo Jesus, mediante o sangue de Cristo Jesus, não somente podemos entrar diante do trono da graça, mas nós somos instigados, impelidos, empurrados pelo Espírito para que a gente faça isso. Ele nos estimula a fazermos isso. E a Escritura nos diz que nós experimentamos uma maior medida dos dons do Espírito livre de Deus, o Espírito Santo que flui de Cristo para o seu povo como um rio de água viva. As nossas grandes liberdades que nós vivemos, elas não são comunicadas pelo Espírito que Cristo outorgou a nós. Irmãos, aquilo que nós cristãos vivemos hoje é algo inimaginável. É uma liberdade inimaginável quando comparada com a liberdade que desfrutavam os nossos irmãos na antiga dispensação. Olha, você pode chegar na sua casa hoje, dobrar os seus joelhos, clamar pelo nome de Jesus e ser recebido ante o trono da graça de Deus. Você pode fazer isso hoje. Você não precisa esperar nenhum dia específico para isso. Você não precisa cumprir com uma série de ritos. Você precisa ter fé que Jesus é o mediador perfeito, que ele intercede por você e que o Espírito de Deus que agora habita dentro de você, esse Espírito que Cristo nos outorgou, ele leva você à presença de Deus. Irmãos, essa é uma bênção que nós não podemos desprezar. Essa é uma bênção que nós não podemos desprezar. Não considerar as liberdades que Cristo conquistou, comprou para nós, é negar aquilo que Jesus fez. É desprezar o Evangelho. É querer voltar a ser escravo, uma vez que agora você foi feito filho de Deus. Eu acho que essa incompreensão a respeito da natureza do Evangelho e da liberdade cristã faz com que a experiência cristã perca muito o seu significado. Estava ouvindo um irmão dizendo isso esses dias, um pastor, sobre como a gente não leva em consideração as bênçãos que o Senhor promete para nós. Uma delas, por exemplo, um sono de descanso. Um sono regado à paz. Às vezes a gente fala sobre essas coisas, sobre paz, sobre segurança, sobre descanso, sobre esperança.
e nossas bolsas e a despensa da nossa casa está cheia de remédios, né? Controlados, que a gente tem que tomar o tempo inteiro, porque a gente está sempre aflito, sempre estressado, sempre nervoso, porque a gente dorme mal, e o sono serve para regular uma série de coisas, né, no nosso organismo, e porque a gente dorme mal, a gente então passa o dia com a cabeça fervilhando, está sempre doente, sempre parece que no ponto em ponto de ebulição, sabe? O cara vai explodir a qualquer momento. E aí a gente fala sobre as promessas, as bênçãos do evangelho e as pessoas olham para aquilo com desconfiança. E, irmãos, elas têm razão de desconfiar. Agora vocês já pensaram na revolução que seria aquele seu amigo não crente olhar para você em uma era, na era da ansiedade, e saber que você dorme bem, que você deita sua cabeça no travesseiro e descansa em paz. Porque o seu Deus cuida de você. E você confia nisso. Já pensou nessa revolução, irmãos? Cara, esse cara dorme bem. Ele tem uma boa noite de sono. Como que isso é possível? No meio dessa correria. Irmãos, é porque a gente não consegue, parece. A gente precisa se esforçar mais para compreender a natureza dessa liberdade que Cristo conquistou para nós, comprou para nós. Isso muda a vida da gente, irmãos. De maneiras muito significativas. Sabe? Essa é uma experiência real. Tem poder para transformar a gente, para mudar a gente, para curar a gente. E cada vez mais crentes e cristãos precisam disso. Precisam se lembrar disso. Quando essas verdades ganharem corpo na nossa experiência, quando essas verdades tornarem-se uma realidade concreta na nossa experiência, irmãos, isso vai promover uma revolução. Uma revolução no mundo. Imaginem só, crentes que têm boa noite de sono, que descansam porque sabem que o Redentor deles vive. Nós precisamos disso, irmãos. Que o Senhor nos lembre, nos torne mais conscientes, nos faça amantes dessa liberdade. Que a gente encontre cura, transformação, poder do Espírito para guiar a nossa vida, sabendo que nós éramos escravos e agora nós somos feitos filhos de Deus por causa de Cristo Jesus. Amém?